Bom, continuando, como eu estava dizendo, é sempre interessante você instalar a API que você está clonando, que você está utilizando, com a versão do Node, com a versão do NPM, com a versão do... enfim, com a versão correta. Por quê? Porque isso pode dar problema lá na frente. Então, por exemplo, eu tenho aqui rodando na minha máquina, deixa eu ver a versão que eu tenho. Então, eu venho Node version aqui, eu estou rodando na versão 18. Se eu for no package.json aqui, ele está dizendo que foi criada com a versão 14. E isso acontece muito no dia a dia, na vida real. Por quê? Porque dificilmente uma API ela vai ter sido criada com uma versão super recente ali do Node, sei lá, 20, não sei. Normalmente ela é criada com versões um pouquinho mais antigas. Essa aqui, na verdade, está bem antiga, que é uma versão 14. Deveria estar no mínimo na 18, né? Que eu acho que é que eles dão suporte ainda, não me fala a memória agora. Enfim, mas de qualquer forma, é interessante você instalar a API com a versão que está pedindo no package.json. E aí, uma ferramenta que é muito interessante ter, e eu diria que é indispensável para qualquer desenvolvedor JavaScript que usa o Node aí, seja em React no front-end, seja, sei lá, em Vue no front-end, seja com Node no back-end, seja com qualquer framework aí, Nest no back-end, o Koa, o Express, enfim. É interessante você ter o NVM. O NVM é um gerenciador, na verdade, o gerenciador de versões do Node. Então, eu posso vir aqui com o NVM previamente instalado, eu posso vir aqui, NVM use 14. E aí, ele passa a usar a versão 14. Então, agora, se eu dou um Node version, vai estar usando a versão 14. Aí você pode usar instalar todas as versões que você quiser. Você pode deixar a versão que é mais interessante para você dentro dos seus projetos, o que você usa ou não. Mas eu acho que essa é uma dica de ouro e a gente não pode deixar passar, né? Você como desenvolvedor júnior, vou começar na minha primeira empresa, você tem que ter esse setup que é o NVM aí para você fazer esse gerenciamento de versões do Node. Ok, dito isso, voltando aqui para o Widme, a gente pode botar essa aplicação para rodar. Então, ele está me dizendo aqui que eu também poderia utilizar o Docker, né? Então, ele diz o passo a passo, ele diz, ó, você vai instalar, é importante instalar com a versão do Node recomendada, você vai rodar localmente, você faz um build, porque nesse caso você faz um build, porque você está usando TypeScript, então você precisa compilar, então você dá o npm run build antes de dar o npm run start. Ou você dá simplesmente esse comando aqui, né? Se você tiver direcionado para o TypeScript aqui, mas enfim, ele te dá todas as opções, está aqui descrito. Beleza, se você for rodar os testes, e aí ele fala do Docker aqui, que é opcional, você vai rodar com Docker ou não. Então, você pode ter um banco de dados rodando na sua máquina, ou você pode simplesmente rodar a imagem de Docker e não baixar nada. Para mim é mais interessante rodar o Docker, eu não quero baixar nada, eu não quero baixar o PostgreSQL, não quero baixar nada, eu quero rodar o Docker. E aí, como é que você roda isso aqui? Como é que você bota para rodar em si o projeto? Então, ele fala que a forma mais simples é rodando o Docker Compose Up. Mas só que para isso você vai ter que ter o Docker instalado. No meu caso, eu tenho, vou abrir um novo terminal aqui. No meu caso, eu tenho já instalado o Docker Desktop. Por quê? Porque eu acho mais fácil, é mais simples. Eu dou o comando, aparece ali, eu consigo monitorar pelo Docker Desktop ali e vai que vai. Tem gente que não gosta, que prefere monitorar tudo pelo terminal. Eu prefiro e acho que é mais simples. Então, venho aqui, ó, antes de startar a aplicação, antes de mais nada, vou rodar isso daqui pra gente ver em banco de dados, ver o container rodando. Então, ele vai rodar. E aí, ele vai me perguntar se eu quero ver isso aqui no meu Docker Desktop. Eu quero. Então, eu vou apertar o Vzinho aqui, ó. E quando eu faço isso, ele abre pra mim e eu tô rodando aqui, ó. Então, eu já tenho instalado. Tenho rodando, posso parar a qualquer momento, consigo ver aqui, ó, tem duas imagens rodando, enfim. É disso que eu preciso, eu vou deixar em segundo plano, em uma segunda tela, tá rodando e vamos ver se funciona. Beleza. Dito isso, tô com
com o meu Docker rodando e agora eu vou botar a aplicação para rodar. Eu vou botar a aplicação para rodar com o comandinho aqui que ele fala aqui em cima, que é esse npm run watch server, porque se eu quiser rodar um debugger ou se eu quiser colocar um console logo, eu vou ver isso aqui rodando. Então eu venho aqui e rodo. Ele está startando a aplicação e ó, tá rodando na porta 50. Então beleza, eu tô com o meu container rodando do banco de dados e eu tô com a minha com minha API Koa rodando aqui bonitinho. E aí no próximo vídeo a gente vai testar as rotas e vamos ver o que funciona, o que não funciona, o que a gente tem que adaptar ou não.